Para começar essa parceria do Senar com você, nós convidamos o presidente do Instituto CNA, ex-ministro Roberto Brandi, que vai falar sobre os avanços da agropecuária brasileira nas últimas décadas e a contribuição do Senar na formação de mão de obra e disseminação de novas tecnologias. É muito bom ter o senhor aqui com a gente. Na estreia, então, do canal do Produtor TV, seja muito bem-vindo. E para começar, ministro, gostaria de saber do senhor qual a importância de um canal que tem esse desafio de ajudar na educação no campo em meio a um cenário tão competitivo. Bem, esse canal chega na hora apropriada. O setor rural hoje ele tem duas características. A primeira é que ele é muito contactado com o que há de mais moderno no mundo da produção. Em segundo lugar, ele é muito espalhado no imenso território do país. Só as ondas da televisão para atender a esses dois requisitos. Manter o setor plenamente informado de tudo que se passa em todos os campos relevantes e, além disso, atingindo a todo o nosso universo, que se estende lá desde o extremo sul até as fronteiras da floresta amazônica. Não há outro meio de nós nos mantermos contactados em permanente rede. Ministro, o espaço é todo seu. Muito obrigado. Bem, nesse primeiro contato nosso com os produtores rurais brasileiros, pelas ondas do canal rural, eu vou tocar num assunto que é muito importante para nós. O mundo agrícola, o mundo da produção agrícola e as ideias que a sociedade em geral tem sobre ele, eles evoluíram em ritmos muito diferentes ao longo do tempo. A produção agrícola brasileira hoje é extremamente moderna, é um dos setores mais competitivos da economia do país, é inteiramente conectado com a economia internacional, usa as tecnologias que estão no estado da arte, mas, no entanto, ele se ressente nas suas relações com a sociedade em geral de uma ideia sobre ele que deriva de realidades há muito sepultadas, que já se perderam aí nos desvãos da história. O setor rural, no passado, tanto no Brasil como no mundo, era o setor dominante da economia. E, por ser dominante da economia, também era dominante na política, no poder. Até o começo do século XX, por exemplo, a maior parte da riqueza, mesmo nos países mais desenvolvidos, consistia em propriedade rural. Era a riqueza fundiária. Nos séculos precedentes, então, essa era a forma dominante de riqueza. E porque era a forma dominante de riqueza econômica, também era a fonte de poder político. As classes nobres, as classes elevadas, na Inglaterra, na França, eram aquelas que tinham o controle da propriedade territorial. Então era natural que os movimentos de libertação das imensas maiorias da população mirassem exatamente a distribuição da terra e a distribuição das rendas derivadas da terra. Essa realidade transformou-se inteiramente após a Revolução Industrial. Hoje, se em 1800, por exemplo, 60%, 70% da riqueza consistia em propriedade fundiária, e se 30%, 40% da renda derivava da produção primária, já ao longo no começo já do século XX, essas proporções caíram para números insignificantes. Hoje, a propriedade da terra nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, segundo dados de um imenso banco de dados recolhidos pelo economista Thomas Piketty, no livro Capitalismo do século XXI, a gente percebe que a propriedade da terra representa apenas entre 2% e 2,5% da riqueza desse país. Ou seja, não representa nada. Ninguém que quisesse distribuir riqueza nesses países pensaria em distribuir a propriedade da terra. Mesmo no Brasil, em que as coisas chegam mais tarde, nós vivemos uma espécie de fuso histórico diferente, enquanto já é manhã no hemisfério norte, aqui nós ainda estamos na noite profunda. Mesmo aqui, essas transformações também foram muito importantes. No início do século XX, o setor rural respondia por quase 40% da renda nacional. E a gente não tem dados sobre quanto isso representava na riqueza,
no capital da sociedade, mas seria alguma coisa equivalente a isso ou até superior. Já agora, a partir de 1980, 1990 e hoje, o setor rural propriamente dito, a agropecuária direta, representa apenas 5,5% da renda. E, certamente, a riqueza fundiária não representa mais que 4 ou 5% da riqueza nacional. E a imagem que a sociedade urbana cresceu tendo do agronegócio é completamente diferente do agronegócio moderno. Por que acontece isso? Nós temos de reconhecer o seguinte, que a modernização da agricultura brasileira começou tarde. Enquanto no resto do mundo, já na virada do século, a agricultura começou a crescer, aqui no Brasil isso só se deu a partir de 1970. Então, toda essa geração que está aí de pessoas adultas está acostumada com o mundo rural, que era concentrador de riqueza, era concentrador de renda, que era fonte de poder político, né, os famosos coronéis. Então, todos esses sinais negativos do mundo rural ficaram impregnados na mente das pessoas. E eles não perceberam as mudanças que ocorreram, mesmo porque elas foram extremamente rápidas, uma velocidade extraordinária. Até 1970, o Brasil não produzia sequer o suficiente para atender o mercado doméstico. E era um mercado doméstico estreito, a renda era pequena, as pessoas não consumiam muito, grande parte da população ainda estava no campo, mas na minha geração mesmo, nós convivemos com escassez de alimentos básicos. Quantas vezes nós ficamos privados de acesso livre à carne, a feijão? O Brasil tinha de importar emergencialmente do resto do mundo um mínimo de comida para a população. E, além disso, era uma produção a custos muito elevados. Isso fazia com que a maior parte da renda da população trabalhadora fosse consumida na compra de alimentos. Em 1970 começa uma verdadeira revolução. Essa revolução é marcada pela invenção da chamada agricultura tropical. Até essa época, o Brasil copiava tecnologias e variedades agrícolas importadas do mundo temperado. Nossas condições de clima eram totalmente diferentes, mas um esforço que foi interno, né, o governo criou a Embrapa, mandou cientistas para todo mundo. As universidades rurais brasileiras sempre foram um centro de excelência muito diferenciado do resto das outras universidades. Enquanto as universidades nas áreas sociais e mesmo técnicas miravam um pouco os modelos europeus, as nossas universidades rurais miravam o modelo americano. Funcionava como modelo americano, em tempo integral, professores em tempo integral, alunos separados da cidade, morando no próprio campus. Então, nós criamos uma geração de pessoas muito preparadas, que foram depois retreinadas no exterior. Quando eles voltaram ao Brasil, eles perceberam a oportunidade de criar técnicas modernas, adaptadas aos trópicos, e começaram a desenvolver variedades também. E hoje a agricultura brasileira é, sem dúvida nenhuma, a agricultura mais inovadora, mais dinâmica e mais moderna do país. A China e os Estados Unidos produzem mais do que nós, mas acontece que pelo tamanho no caso da China, o tamanho da população envolvida na produção agrícola. E os Estados Unidos, porque eles desenvolveram antes de nós tecnologias extremamente produtivas. Mas nós estamos no seu encalço e somos hoje o principal exportador de produtos agrícolas. Se o mundo quiser ter um relativo equilíbrio entre consumo de alimentos e oferta de alimentos, com preços mantidos em padrões razoavelmente equilibrados, ele depende exclusivamente do Brasil. Já depende hoje e vai depender crescentemente daqui para frente. No discurso político, então, o setor agrícola brasileiro era estigmatizado pela população urbana. E, sob certo aspecto, naquele momento em que esse discurso se formou, isso era verdade. Havia muita terra improdutiva, a terra era usada como reserva de valor, né? Eram os velhos proprietários rurais, o nome era proprietário rural. Hoje não existe mais essa figura, hoje é o produtor rural. Uma grande parte da produção rural brasileira, em uma grande parte dela, produtor e proprietário são figuras diferentes. Há várias culturas que se valem do arrendamento, até por razões tecnológicas. Eu cito o caso, por exemplo, da batata.
em que você tem de mudar as áreas sistematicamente. E as grandes organizações produtivas também não estão querendo imobilizar recursos com a propriedade da terra. Então, o arrendamento é cada vez mais um instrumento que permitiu, né, a ocupação de todo o território brasileiro. A nova agricultura brasileira, ela consiste nessa invenção da agricultura tropical, em primeiro lugar. Segundo lugar, na possibilidade de aproveitamento dos cerrados, né? Quase a totalidade do território brasileiro estava fechada para a produção agrícola, né? Os cerrados do Centro-Oeste, que hoje são o centro produtor principal, e mesmo em Minas Gerais, mesmo em Goiás, que já estavam dentro da antiga fronteira, eles tinham um aproveitamento muito limitado. Essa agricultura, ela está constantemente atrás de novas técnicas de produção, novas variedades, ela convive muito bem com o meio ambiente. E qual é o traço dominante dela? É a figura do agricultor, do empreendedor rural. Esse empreendedor rural, ele não tem nada da figura tradicional do proprietário rural. Ele, pelo contrário, ele é um indivíduo imerso inteiramente na modernidade. Usa todos os recursos que a tecnologia moderna põe ao seu alcance. Ele está conectado com o resto do mundo, ele sabe a todo momento quais são as cotações dos seus produtos nos Estados Unidos, em Nova York, em Chicago ou nos mercados europeus. E ele procura se treinar, aprofundar, progredir. Então, e ele não usa a terra como instrumento de valor. A riqueza dele, a renda dele vem dos níveis de produção. E ele tem, e além disso, ele sabe que ele tem de competir no mundo. Então, seus padrões de produtividade têm de ser superiores ao do resto do mundo. Ele já não conta mais com a proteção do governo. Os mercados brasileiros são abertos. E o volume de subsídios que ainda existem através do crédito são uma parcela pequena dos recursos que ele necessita para a sua produção. E quais são os frutos dessa agricultura? Dois, principalmente. Em primeiro lugar, foi o barateamento espantoso do custo da alimentação. Há várias pesquisas aí, e uma delas calculou a evolução dos preços reais de uma cesta de produtos agrícolas de 1990 até 2005. É impressionante, nesse período houve uma queda de quase 90% dos preços reais, dos custos reais da alimentação. Isso significou que quase toda a população brasileira, para não dizer toda, tem acesso hoje a uma variedade muito grande de alimentos a custos muito compatíveis com a sua renda. E isso gerou também um excedente de poder de compra que foi encaminhado para o consumo de produtos industriais. Grande parte do chamado milagre recente do Brasil foi exatamente a criação desse mercado adicional para produtos da indústria e do setor de serviços. E isso só foi possível porque a agricultura pôde produzir a custos mais baixos. Se a agricultura não tivesse feito isso, continuaria a maior parte do orçamento das famílias pobres e mesmo de classe média baixa absorvidos pela compra de alimentos. E o outro elemento relevantíssimo foi que a agricultura libertou o Brasil de uma limitação secular. Que limitação era essa? Da capacidade de importar. No passado, toda vez que o país começava a crescer, duas coisas aconteciam simultaneamente. Uma demanda maior por investimentos, e esses investimentos tinham de ser feitos com máquinas, equipamentos e tecnologias importadas. Então, o Brasil tinha de importar mais. Além disso, quando a população melhorava a sua renda, ela aumentava o componente de produtos importados na sua cesta de consumo. Então, necessariamente acontecia um estrangulamento da capacidade de importar. Havia uma demanda por dólar, vamos ser mais simples na nossa exposição, do que os dólares que o nosso comércio exterior gerava. Porque o Brasil exportava nada do setor industrial e muito pouco do setor agrícola, com exceção do café, um pouco de cacau e um pouco de açúcar. Hoje o Brasil é o maior exportador mundial de produtos agrícolas, gera 70, 80, quase 100 bilhões de dólares por ano de superávit, entre as importações e exportações que ele faz, e isso tirou da frente do Brasil a restrição cambial. Hoje o Brasil pode crescer, pode investir sem nenhuma restrição na área cambial. Tanto que nós estamos hoje vivendo uma grande crise econômica e é a primeira vez em nossa história que nós temos uma crise sem problema cambial. Ou seja, nós temos reservas abundantes no exterior e podemos importar à vontade.
e isso se deve única e exclusivamente às exportações do agronegócio brasileiro, do setor da agropecuária brasileira. E isso veio para ficar. Então, essas duas contribuições são fundamentais. É impossível compreender o Brasil hoje, a fisionomia da sociedade urbana, sem perceber que as fontes de tudo isso foram exatamente o desempenho do setor rural. Agora, é preciso registrar que a sociedade urbana hoje está cada vez mais distante do que se passa no campo. Um habitante da zona sul do Rio de Janeiro ou dos Jardins de São Paulo tem pouca ideia do que representa o esforço que se faz no Matopiba, nas profundezas do Mato Grosso, e mesmo nas zonas clássicas e tradicionais como o Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas. Então, hoje há um distanciamento muito grande de campo e cidade. Então, como as ideias demoram mais a nascer, mas também demoram muito mais a morrer, a realidade mudou e as ideias que se aplicam a elas são as ideias antigas. Ainda não se formou ainda uma imagem clara para todas as pessoas do que representa, do que há de modernidade no setor rural brasileiro. É talvez o setor mais moderno da economia brasileira como no seu conjunto. Sob certos aspectos, a indústria brasileira, principalmente a autenticamente nacional, ela tem mais dificuldade em competir do que o nosso setor. Então, a exploração política dessas ideias anacrônicas não é uma coisa inocente, porque ela gera consequências políticas. Por exemplo, ainda se fala em conflitos fundiários no campo. Isso não existe. Isso não existe, isso é um fruto da imaginação, é uma peça de ficção, que, no entanto, fica lá, assentada na mente das pessoas. E o governo tem um imenso programa de reforma agrária exatamente para quê? Para assentar os trabalhadores sem terra. Não existe essa figura, trabalhador sem terra. Da mesma coisa que não existe um trabalhador sem indústria, nem um trabalhador sem serviços. Quer dizer, a propriedade do fator produção-terra, ele não é relevante hoje para definir o papel das pessoas na sociedade. O que é relevante é o conhecimento, não é terra. Seria um contrassenso hoje você querer pôr mais gente no campo, gente sem preparo prévio, gente sem formação intelectual, gente sem acesso à tecnologia moderna, gente que não tem o germe do empreendedorismo no seu DNA, e colocá-los na terra como se a terra fosse uma coisa de só chegar lá e jogar uma semente. Não é isso. Hoje o processo produtivo rural é extremamente sofisticado. E como resultado desse equívoco, nós, por exemplo, gastamos 60 milhões de hectares para produzir todos os grãos para o mercado interno e para o externo, ou seja, toda a soja, todo o feijão, todo o arroz, todo o milho. E na reforma agrária nós gastamos 88 milhões de hectares, quer dizer, quase 50% a mais. E é que se perguntar, o que eles trouxeram de novo à produção brasileira? Quase nada. E o que é pior, o que eles trouxeram de novo para a renda dessas pessoas? São ricos? São classe média? Não, são miseráveis rurais. Porque o caminho para a promoção econômica e social das pessoas hoje não é dar para eles terra, é dar conhecimento, qualificação e treinamento para os novos empregos que a sociedade moderna vai formando. A reforma agrária é um violento salto para o passado, é transformar novamente as pessoas em agricultores de subsistência, em pleno ano 2016, o que é um contrassenso. Da mesma forma, os conflitos na área ambiental. A agricultura é considerada como a vilã das transformações climáticas que nós estamos assistindo, o que é um erro trivial. 88% das emissões, 80% das emissões de gás de estufa no Brasil são produzidas pelos automóveis, pelos homens e pela atividade de transporte. Nem pela indústria não é. Então, nós somos quase irrelevantes nessa coisa, mesmo porque antigamente se falava que se fazia um cálculo indireto, toda vez que você substituía floresta por campos, você era debitado pela produção de CO2. Na verdade, não há mais formação de novas terras. As fronteiras agrícolas brasileiras estão relativamente estabilizadas em todas as direções que você considerar. E as técnicas de plantio hoje são todas elas amigáveis em relação de produção de CO2.
Então, a agricultura, infelizmente, ainda vive num universo de uma certa incompreensão, que nós compreendemos perfeitamente. Ela deriva da percepção equivocada que a sociedade urbana faz do universo rural. Então, é nosso dever levar as realidades desse universo para o conjunto da população brasileira. E uma última palavra diz respeito ao que nos espera pela frente. O Brasil, no momento, vive uma gravíssima crise econômica, uma crise marcada pelo colapso do Estado, pela incapacidade do Estado de seguir gastando. Ele não pode mais aumentar impostos, porque nós já somos a nação que mais cobra impostos no mundo. Nós só nos comparamos à França e à Itália, mas nós cobramos mais impostos da sua população em proporção ao PIB do que a Inglaterra, o mesmo tanto do que a Alemanha. E basta ir à Inglaterra ou à Alemanha para comparar os serviços públicos que esses estados oferecem à sua população. Nós, quase 50% mais de impostos em relação ao PIB do que os Estados Unidos. Mais do dobro do que o México e do que o Chile e o Peru, que são países aqui próximos de nós, e a Argentina. Então, nós somos um ponto fora da curva em termos de captação, de extração de tributos do conjunto da população. Se nós compararmos a nossa captação de impostos mais o nosso déficit atual, que é de 10%, nós vamos perceber que mais de 45% do produto nacional é apropriado pelo Estado, pelos seus longos braços. Não há país capitalista que possa sobreviver com essa realidade. Isso eu digo para dizer, apenas para tornar claro, que nós não podemos mais contar com o Estado como um motor ou como um impulso para o crescimento econômico. Só será possível o crescimento econômico do Brasil baseado na ação da iniciativa privada. E mesmo na iniciativa privada, nós vamos ter ainda um longo caminho para percorrer, para nos aproximarmos do resto do mundo em termos de padrão tecnológico. Porque nós temos atrasos na legislação trabalhista, atrasos no conjunto de regulações do Estado. Tudo isso afasta o Brasil do mundo. E, além disso, nos últimos anos, o Brasil correu do mundo, não quis participar de nenhum acordo comercial, desses tantos que estão proliferando em toda a parte, envolvendo os Estados Unidos, países asiáticos, europeus, e nós aqui retirados, aqui refugiados num canto do hemisfério sul. Tudo isso, felizmente, está começando a ser invertido, mas isso leva tempo para produzir resultados. O crescimento daqui para frente, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo, é hoje uma incógnita. O mundo cresceu muito rapidamente no final do século XIX, ao longo do século XX, até 1980. O mesmo aconteceu com o Brasil. Mas hoje há uma crise de realização do crescimento econômico. Todo mundo está achando que daqui para frente o crescimento econômico vai ser menor em toda a parte. Em primeiro lugar, porque a população do mundo parou de crescer, inclusive a nossa. E esse era um fator de crescimento. O outro fator é a produtividade. As novas tecnologias, elas melhoram muito a vida das pessoas, mas elas não estão melhorando no mesmo ritmo a produtividade na indústria. Antigamente, quando você descobriu o motor de combustão interna ou descobriu a eletricidade, a produtividade deu um salto imenso. Agora os avanços são na área digital, você melhora a qualidade de vida das pessoas, telefone celular, internet, mas isso, o reflexo disso na produtividade do trabalho no mundo inteiro está se mostrando muito menor do que as expectativas mais otimistas que existiam antigamente. O Brasil, nesse ponto, ele tem um motor garantido de crescimento, que é o setor agropecuário. Ele sozinho só representa 5,5% a 6% da renda, mas as cadeias que dependem dele, que formam o chamado agronegócio, representam mais de 20% da renda nacional. E toda essa cadeia é altamente competitiva na produção de carnes, na produção de óleos, enfim, alimentos in natura ou processados. E o mundo vai continuar precisando de alimentos, porque uma coisa boa da globalização foi que ele tornou os países ricos mais pobres. Não eles todos, mas as classes médias desses países. Mas eles se esquecem de que as classes pobres dos países emergentes vieram para a classe média. Então, o resultado líquido da globalização é largamente vantajoso. E isso significa uma demanda crescente para produtos do agro. E isso vai continuar acontecendo ao longo das décadas vindouras. E o Brasil é a única reserva
de produção agrícola disponível. O nível de produtividade nos países mais ricos chegou numa espécie de platô. Não é muito fácil você ter níveis de produtividade crescentes como houve no passado. Agora, mas o Brasil ainda tem espaço, sem abrir novas fronteiras, mesmo no interior das fronteiras já abertas, ainda nós não chegamos nesses platôs em nenhum dos produtos. Nós podemos perfeitamente, sem nenhuma agressão ao meio ambiente, ser uma máquina produtiva muito importante. Então, a sociedade urbana precisa saber que ela tem de tratar o agro em todo o seu universo, em todo o seu espaço, incluindo o setor industrial e comercial ligado a ele, com extremo cuidado, porque essa exatamente é a única reserva extremamente garantida que nós temos para recuperar alguma capacidade de crescimento nos anos vindouros. Bem, eu acho que é só isso que eu teria de dizer por hoje, mas certamente nas semanas seguintes a gente volta para tratar de um outro tema assim mais geral como esse. Muito obrigado. Presidente do Instituto CNA, ex-ministro Roberto Brant, muito obrigado pela excelente apresentação, nos mostrando aí os diferentes cenários da agropecuária brasileira.